A estudante bolsista foi ridicularizada pelos colegas ricos. Na formatura, ela revelou um segredo chocante. Você nunca vai acreditar no que aconteceu quando uma jovem estudante bolsista enfrentou seus colegas ricos na formatura. Quem diria, caros leitores, que um simples ato de perseverança seria o catalisador de uma reviravolta tão extraordinária na vida de nossa protagonista? Uma história que se desenrolou nos corredores de uma prestigiosa universidade em São Paulo, no ano de 2024. Era uma dessas tardes de outono em São Paulo, quando o sol, já cansado de seu árduo trabalho diário, começava a se despedir, lançando uma luz dourada sobre os imponentes prédios da Universidade Estadual Paulista. O campus fervilhava com a usual agitação de fim de semestre, mas para Luísa Santos, aquele era um dia diferente de todos os outros. Com passos hesitantes, ela atravessava o pátio principal, sentindo o peso de todos os olhares sobre si. Não era para menos. Seu uniforme surrado e seus cadernos gastos destoavam violentamente do mar de laptops de última geração e roupas de grife que a cercava. Era como se o destino, em sua infinda ironia, tivesse decidido lançá-la em um mundo ao qual ela claramente não pertencia. Ou assim pensavam seus colegas. Luísa era uma anomalia naquele ambiente. Filha de Dona Zulmira, uma empregada doméstica que criara a menina sozinha após o abandono do marido, ela havia conquistado uma bolsa integral naquela prestigiosa instituição após anos de estudo obstinado em escolas públicas da periferia. Seu ingresso na universidade fora celebrado como uma vitória em sua comunidade, mas ali, entre os filhos da elite paulistana, era visto como uma intrusão indesejada. À medida que se aproximava do edifício principal, Luísa não pôde deixar de notar o grupo que se formava próximo à escadaria. Lá estava ele, Rodrigo Almeida Prado, o autoproclamado rei daquele pequeno universo, cercado por sua corte de admiradores. Alto, loiro, com um sorriso que parecia esculpido por algum artista renascentista, Rodrigo era a personificação de tudo o que Luísa não era, e de tudo o que ela secretamente desejava conquistar. Ora, vejam só quem resolveu nos honrar com sua presença. A voz de Rodrigo ecoou, carregada de sarcasmo. Nossa ilustre bolsista, diga-me, Luísa, como anda a vida no seu, como é mesmo que chamam? Assim, conjunto habitacional? As risadas que se seguiram eram como punhaladas no peito de Luísa. Ela sentiu o rubor subir-lhe às faces, mas manteve a cabeça erguida. Anos de luta haviam lhe ensinado que demonstrar fraqueza só alimentava a crueldade alheia. Vai muito bem, Rodrigo. Obrigada por perguntar, respondeu ela, com uma calma que surpreendeu até a si mesma. E como vai o seu pai? Ouvi dizer que a empresa dele está enfrentando algumas dificuldades. O sorriso de Rodrigo vacilou por um instante, e Luísa soube que havia tocado em um ponto sensível. As notícias sobre os problemas financeiros da família Almeida Prado eram um segredo aberto nos corredores da universidade, mas ninguém ousava mencioná-los na frente de Rodrigo. Cuidado com o que diz, bolsista, sibilou ele, aproximando-se ameaçadoramente. Você não faz ideia do mundo em que está se metendo. Naquele momento, como que enviada pelos deuses para interromper o confronto, a professora Helena Duarte surgiu no topo da escadaria. Com seus cabelos grisalhos e óculos de armação grossa, ela era uma figura respeitada tanto pelos alunos quanto pelo corpo docente. Senhores, por favor. Sua voz firme cortou o ar tenso. As inscrições para o projeto de pesquisa internacional estão abertas. Sugiro que usem seu tempo de forma mais produtiva do que com disputas infantis. O grupo se dispersou rapidamente, não sem antes Rodrigo lançar um último olhar de desprezo para Luísa. Ela, por sua vez, sentiu uma fagulha de esperança acender-se em seu peito. O projeto de pesquisa internacional era sua chance de ouro, uma oportunidade de provar seu valor e, quem sabe, abrir portas para um futuro que até então parecia inalcançável. Determinada, Luísa subiu as escadas em direção ao escritório da professora Helena. O que ela não sabia era que aquela simples decisão seria o primeiro passo de uma jornada que mudaria não apenas sua vida, mas a de todos ao seu redor. As semanas que se seguiram foram um turbilhão para Luísa. Dividindo-se entre as aulas regulares, o trabalho de meio período na lanchonete próxima à universidade e as intermináveis horas de pesquisa para o projeto, ela mal tinha tempo para respirar. Suas noites eram passadas na pequena kitnet que dividia com outras duas bolsistas, debruçadas sobre livros e artigos científicos, até que os primeiros raios de sol anunciassem um novo dia de batalha. Enquanto isso,
O mundo ao seu redor parecia girar em uma velocidade diferente. Os corredores da universidade eram como um palco onde se desenrolava um espetáculo de ostentação e frivolidade. Rodrigo e seu grupo passavam os dias discutindo as festas exclusivas em coberturas de luxo, as viagens internacionais nas férias que se aproximavam e os estágios em empresas multinacionais conseguidos através de conexões familiares. Para Luísa, cada conversa ouvida de relance era um lembrete doloroso do abismo que a separava daquele mundo. No entanto, em vez de desânimo, essas experiências alimentavam sua determinação. Ela sabia que sua única chance de mudar sua realidade era através do conhecimento e do trabalho árduo. Foi numa tarde particularmente difícil, quando o cansaço ameaçava vencê-la, que Luísa encontrou um aliado inesperado. Marcos Oliveira, um professor assistente recém-chegado à universidade, a encontrou cochilando sobre uma pilha de livros na biblioteca. Senhorita Santos, a voz gentil a despertou de seu sono leve. Está tudo bem? Envergonhada, Luísa se endireitou rapidamente, tentando organizar os papéis espalhados à sua frente. Desculpe, professor, eu só estava revisando algumas anotações. Marcos sorriu, um sorriso que chegava aos olhos e transmitia uma compreensão que Luísa não estava acostumada a ver naquele ambiente. Não precisa se desculpar. Eu sei bem como é essa luta. Também fui bolsista, sabia? Aquela simples revelação foi como um bálsamo para Luísa. Pela primeira vez desde que entrara naquela universidade, ela sentiu que não estava completamente sozinha. Marcos não apenas entendeu sua situação, mas ofereceu orientação e conselhos práticos sobre como equilibrar as demandas acadêmicas com as necessidades financeiras. No entanto, a vida parecia determinada a testar os limites de Luísa. Na mesma semana em que ela fazia progressos significativos em sua pesquisa, recebeu a notícia de que sua mãe, Dona Zulmira, havia sido demitida do emprego que mantinha há mais de uma década. O telefonema de sua mãe, com a voz embargada tentando esconder o desespero, foi um golpe duro. Não se preocupe, minha filha, dizia Dona Zulmira sempre forte. Deus há de abrir uma porta. Você só se concentre nos estudos. Mas como não se preocupar? O pouco dinheiro que Luísa conseguia enviar para casa era agora mais crucial do que nunca. A ideia de abandonar a universidade e voltar para ajudar sua mãe começou a se formar em sua mente. Uma sombra escura ameaçando engolir todos os seus sonhos. Foi nesse momento de desespero que o destino, em sua infinita ironia, decidiu lançar mais uma peça no tabuleiro da vida de Luísa. A universidade anunciou um concurso de inovação tecnológica, com um prêmio em dinheiro que poderia resolver todos os problemas financeiros de sua família. O único obstáculo, o concurso exigia que os projetos fossem apresentados em equipes de 3 pessoas. Luísa olhou ao redor, para os grupos já formados, para os sorrisos confiantes de seus colegas ricos que não precisavam desesperadamente daquele prêmio. Ela se sentiu mais sozinha do que nunca. Mas então, como um raio de luz em meio à escuridão, ela se lembrou das palavras do professor Marcos. Às vezes, Luísa, as maiores oportunidades surgem nos momentos mais improváveis. Basta ter coragem para agarrá-las. Com o coração batendo forte e as mãos trêmulas, Luísa tomou uma decisão que mudaria o curso de sua história. Ela iria participar daquele concurso, nem que para isso tivesse que enfrentar seus maiores medos e preconceitos. O que Luísa não sabia era que sua decisão não apenas abriria portas inesperadas, mas também revelaria segredos há muito enterrados, colocando em movimento uma série de eventos que sacudiriam as fundações daquela sociedade que por tanto tempo a rejeitara. E assim, enquanto o sol se punha sobre a cidade de São Paulo, lançando sombras longas sobre o campus universitário, Luísa Santos dava o primeiro passo em direção a um futuro que nem em seus sonhos mais ousados ela poderia ter imaginado. A jornada que se iniciava prometia ser repleta de desafios, revelações chocantes e, quem sabe, uma improvável redenção. A decisão de Luísa de participar do concurso de inovação tecnológica era como um salto no escuro. Ela sabia que precisava de uma equipe, mas quem se juntaria a uma bolsista sem conexões e com recursos limitados? A resposta veio de uma fonte inesperada. Numa tarde, enquanto Luísa trabalhava seu turno na lanchonete próxima à universidade, ela notou uma figura solitária sentada em um canto. Era Catarina Mendes, uma das garotas do círculo de Rodrigo. Conhecida por sua beleza e por ser herdeira de uma fortuna do setor imobiliário, Catarina sempre pareceu tão inacessível quanto as estrelas. Mas naquele dia, algo estava diferente.
Os olhos de Catarina estavam vermelhos e inchados, e ela remexia distraidamente em uma xícara de café frio. Impulsionada por uma mistura de curiosidade e compaixão, Luísa se aproximou. "Está tudo bem?" perguntou hesitantemente. Catarina ergueu os olhos, inicialmente com a habitual expressão de desdém, mas algo em seu olhar mudou ao ver a genuína preocupação no rosto de Luísa. "Por que você se importa?" rebateu Catarina, mas sua voz carecia da usual arrogância. "Porque às vezes todos nós precisamos de alguém que se importe", respondeu Luísa simplesmente. Naquele momento, algo se quebrou em Catarina. As palavras jorraram como uma represa que se rompe. Seu pai estava à beira da falência, envolvido em um escândalo de corrupção. A fortuna, o status, tudo estava prestes a desaparecer. E o pior, Rodrigo, seu namorado, a havia abandonado ao saber da notícia. Luísa ouviu em silêncio, oferecendo não julgamento, mas compreensão. Quando Catarina terminou, exausta e vulnerável, Luísa fez algo que surpreendeu a ambas. Ofereceu uma parceria no concurso de inovação. "Por que você faria isso por mim?" perguntou Catarina, incrédula. "Porque todos merecem uma segunda chance", respondeu Luísa. "E porque juntas, talvez possamos provar que somos mais do que os rótulos que nos deram." Assim nasceu uma improvável aliança. Catarina, com seu conhecimento de negócios e marketing, complementava perfeitamente as habilidades técnicas de Luísa. Faltava apenas um terceiro membro para a equipe. A solução veio na forma de Felipe Soares, um estudante de engenharia brilhante, mas socialmente awkward, que vivia à margem de todos os grupos. Com sua mente aguçada para a inovação, ele se tornou a peça final do quebra-cabeça. O trio era uma visão inusitada nos corredores da universidade. A bolsista, a ex-socialite e o nerd formavam uma equipe que atraía olhares curiosos e muitas vezes hostis. Rodrigo, em particular, não escondia seu desprezo pela nova amizade de Catarina. "Você realmente caiu tão baixo?" ele provocou um dia, encontrando o grupo na biblioteca. "Primeiro perde tudo e agora se junta aos rejeitados? Patético." Catarina, que antes teria se encolhido diante de tais palavras, ergueu-se com uma nova confiança. "O único patético aqui é você, Rodrigo. Pelo menos eu encontrei amigos verdadeiros." As semanas que se seguiram foram intensas. Entre noites em claro, discussões acaloradas e momentos de dúvida, o projeto da equipe começou a tomar forma. Eles estavam desenvolvendo um aplicativo que usava inteligência artificial para otimizar o uso de recursos em comunidades carentes, reduzindo desperdícios e melhorando a qualidade de vida. Para Luísa, o projeto era mais do que uma chance de ganhar o prêmio. Era uma forma de retribuir a comunidade que a criou. Para Catarina, era uma oportunidade de redefinir seu propósito na vida. E para Felipe, era a chance de provar seu valor além das notas perfeitas. No entanto, à medida que o prazo final se aproximava, as tensões aumentavam. Rodrigo e seu grupo, sentindo-se ameaçados pela crescente notoriedade do trio improvável, começaram a espalhar rumores maliciosos. Insinuações de que Luísa estava usando Catarina por seu dinheiro remanescente ou que Felipe havia hackeado sistemas para obter vantagens circulavam pelo campus. A pressão era quase insuportável. Luísa se via dividida entre o projeto e a preocupação com sua mãe, que ainda lutava para encontrar um novo emprego. Catarina enfrentava o ostracismo de seus antigos amigos, enquanto lidava com a vergonha pública do escândalo de seu pai. Felipe, não acostumado aos holofotes, começava a se retrair. Foi nesse momento crítico que o professor Marcos mais uma vez provou ser um farol de esperança. Percebendo o estresse do grupo, ele o chamou para uma conversa franca. "Vocês estão enfrentando mais do que um simples concurso", disse ele, olhando nos olhos de cada um. "Estão desafiando um sistema inteiro, um conjunto de expectativas e preconceitos enraizados. Isso assusta as pessoas, especialmente aquelas que se beneficiam desse sistema." Suas palavras eram duras, mas necessárias. Ele continuou: "Mas lembrem-se, grandes mudanças nunca vêm sem resistência. A questão é, vocês acreditam no que estão fazendo? Acreditam uns nos outros?" Aquela conversa foi um ponto de virada. Reforçados em sua determinação, Luísa, Catarina e Felipe mergulharam de cabeça na reta final do projeto. Noites viraram dias, cafés se transformaram em refeições e a pequena kitnet de Luísa se tornou um improvisado centro de operações. Enquanto isso, o ambiente na universidade ficava cada vez mais tenso. A rivalidade entre o grupo de Luísa e o de Rodrigo havia se transformado em uma verdadeira guerra fria. Outros estudantes começavam a tomar lados,
E o que começara como um simples concurso de inovação, agora simbolizava uma luta maior entre privilégio e mérito, entre o velho e o novo. A véspera da apresentação final chegou carregada de eletricidade no ar. Luísa, exausta mas determinada, fazia os últimos ajustes no aplicativo quando recebeu uma mensagem anônima em seu celular. Desista agora, ou todos saberão seu segredo. O sangue de Luísa gelou. Segredo? Que segredo? Sua mente correu por todas as possibilidades. Seria algo sobre sua família, sobre seu passado? As implicações eram terríveis. Se houvesse algo que pudesse desqualificá-la, todo o trabalho de sua equipe seria em vão. Com as mãos trêmulas, ela compartilhou a mensagem com Catarina e Felipe. A reação foi imediata e surpreendente. Não importa que segredo seja esse, disse Catarina, com uma firmeza que Luísa nunca havia visto antes. Estamos juntos nessa, até o fim. Felipe assentiu, sua usual timidez dando lugar a uma determinação silenciosa. Eles estão blefando. É só mais uma tática para nos desestabilizar. Naquele momento, Luísa sentiu uma onda de gratidão e afeto por seus novos amigos. Eles haviam começado como estranhos, unidos por circunstâncias improváveis, e agora estavam ali, prontos para enfrentar o desconhecido juntos. A noite passou em um borrão de últimos preparativos e ensaios. Quando o sol nasceu, trazendo consigo o dia da apresentação final, o trio estava exausto, nervoso, mas pronto. O auditório da universidade estava lotado. Professores, estudantes e até mesmo alguns representantes de empresas de tecnologia se acomodavam, criando um burburinho de expectativa. Luísa avistou sua mãe, Dona Zulmira, sentada timidamente no fundo. Seu rosto uma mistura de orgulho e preocupação. As apresentações começaram. Grupo após grupo expôs suas ideias, algumas brilhantes, outras nem tanto. Quando chegou a vez do grupo de Rodrigo, ele subiu ao palco com sua habitual confiança, apresentando um projeto que, embora tecnicamente impressionante, carecia de impacto social real. Finalmente, era a vez de Luísa, Catarina e Felipe. Enquanto subiam ao palco, Luísa sentiu todos os olhares sobre eles. Por um momento, o medo ameaçou paralisá-la. Mas então, ela olhou para seus companheiros de equipe, para sua mãe na plateia e para o professor Marcos, que lhe deu um aceno encorajador. Com um profundo suspiro, Luísa começou a apresentação. À medida que explicava o funcionamento do aplicativo, sua voz ganhava força e confiança. Catarina detalhou o plano de implementação, sua experiência em negócios brilhando através de cada palavra. Felipe, superando seu nervosismo, mergulhou nos aspectos técnicos, deixando a plateia impressionada com a profundidade de sua inovação. A apresentação foi um sucesso retumbante. Quando terminaram, houve um momento de silêncio atônito, antes que o auditório explodisse em aplausos. Luísa viu lágrimas nos olhos de sua mãe, um sorriso orgulhoso no rosto do professor Marcos, e até mesmo alguns dos jurados pareciam visivelmente emocionados. Mas a euforia foi breve. Enquanto desciam do palco, Rodrigo se aproximou, seu rosto contorcido em uma mistura de raiva e triunfo. Ótima apresentação, Luísa, ele disse, sua voz carregada de sarcasmo. Pena que será tudo em vão, quando eles descobrirem seu pequeno segredo. Antes que Luísa pudesse responder, a voz do reitor ecoou pelo sistema de som. Atenção, por favor. Temos uma situação que precisa ser esclarecida imediatamente. Luísa Santos, você poderia vir até o meu escritório. Agora. O coração de Luísa afundou. O que quer que fosse aquele segredo, estava prestes a vir à tona. Enquanto seguia em direção ao escritório do reitor, ela sentia como se estivesse caminhando para seu próprio julgamento. O que ela não sabia era que naquele escritório aguardava uma revelação que não apenas mudaria o rumo do concurso, mas reescreveria completamente a história de sua vida e da instituição. À medida que a porta do escritório do reitor se fechava atrás de Luísa, o burburinho no auditório atingia níveis febris. Teorias e especulações corriam soltas, alimentadas pelo olhar triunfante de Rodrigo e pela expressão de choque no rosto dos amigos de Luísa. O palco estava montado para uma revelação que ninguém poderia ter previsto. Uma verdade que tinha o poder de abalar as próprias fundações daquela prestigiosa instituição e redefinir o significado de mérito, privilégio e justiça. O escritório do reitor era um santuário de madeira escura e livros antigos, onde o tempo parecia mover-se em um ritmo diferente do resto do mundo. Luísa entrou com o coração na garganta, esperando encontrar acusações e condenação. Em vez disso, deparou-se com uma cena surpreendente. O reitor, Dr. Antônio Vasconcelos,
Um homem cujos cabelos grisalhos e óculos de aro fino emanavam uma aura de sabedoria austera não estava sozinho. Ao seu lado, parecendo deslocado em seu terno impecável, estava um homem que Luísa reconheceu imediatamente das fotos nos jornais. Carlos Mendes, o pai de Catarina, recentemente envolvido em um escândalo de corrupção. Senhorita Santos, por favor, sente-se, disse o reitor, sua voz grave carregando um peso que Luísa não conseguia decifrar. Enquanto se acomodava, Luísa notou algo estranho na expressão de Carlos Mendes. Não era a arrogância que ela esperava de um magnata caído em desgraça, mas algo mais vulnerável, quase arrependido. Luísa, começou Carlos, sua voz trêmula, há algo que você precisa saber. Algo que eu deveria ter lhe contado há muito tempo. O que se seguiu foi uma revelação que abalou os alicerces do mundo de Luísa. Carlos Mendes era seu pai biológico. 23 anos atrás, Carlos, então um jovem empresário em ascensão, teve um breve relacionamento com Zulmira, a mãe de Luísa, que trabalhava como empregada em um de seus escritórios. Quando Zulmira engravidou, Carlos, temendo o escândalo e pressionado por sua família, ofereceu dinheiro para que ela resolvesse a situação. Zulmira recusou e decidiu criar a filha sozinha, cortando todos os laços com Carlos. Eu fui um covarde, admitiu Carlos, lágrimas nos olhos. Passei anos tentando me convencer de que havia feito a coisa certa, que era melhor para todos. Mas a verdade é que eu nunca deixei de pensar em você, de me perguntar como seria sua vida. Luísa estava atordoada. Sua mente girava, tentando processar essa nova realidade. Toda sua vida, toda sua luta, subitamente ganhava um novo contexto. Por que agora? Foi tudo que ela conseguiu perguntar. Carlos explicou que o recente escândalo de corrupção, embora devastador para sua reputação e finanças, havia sido um despertar moral. Confrontado com a possibilidade de perder tudo, ele percebeu que já havia perdido o que era mais importante anos atrás: a chance de ser pai. Quando vi seu nome na lista de finalistas do concurso ao lado do de Catarina, eu soube que não podia mais manter esse segredo, concluiu Carlos. O reitor, que havia escutado tudo em silêncio, finalmente se manifestou. Senhorita Santos, entendo que esta revelação deve ser profundamente perturbadora. Quero que saiba que sua participação no concurso não está em questão. Seu mérito é inegável. Mas Luísa mal ouvia. Sua mente estava em Catarina, sua amiga, sua meia-irmã. Como ela reagiria a essa notícia? Como se lesse seus pensamentos, o reitor continuou. A questão agora é, o que você deseja fazer com essa informação? Luísa se viu diante de uma encruzilhada. Revelar a verdade poderia desqualificar sua equipe do concurso, destruindo meses de trabalho árduo. Pior, poderia devastar Catarina, que já estava lutando para lidar com a queda em desgraça de seu pai. Por outro lado, manter o segredo significaria viver uma mentira, negando uma parte de sua própria identidade. Com o coração pesado, Luísa tomou sua decisão. Eu preciso contar a verdade, para Catarina, para minha mãe, para todos. Não posso construir meu futuro sobre uma mentira, por mais dolorosa que a verdade possa ser. O reitor assentiu com aprovação, enquanto Carlos parecia simultaneamente aliviado e aterrorizado. Você é mais forte e íntegra do que eu jamais fui, disse ele, sua voz embargada. Saindo do escritório, Luísa se sentiu como se estivesse caminhando em um sonho. O burburinho do auditório a atingiu como uma onda, e ela viu Catarina e Felipe correndo em sua direção. Seus rostos uma mistura de preocupação e curiosidade. Antes que pudesse falar, Rodrigo apareceu, seu sorriso triunfante mais irritante do que nunca. Então, Luísa, pronta para contar a todos como você trapaceou para entrar nesta universidade? Foi nesse momento que algo dentro de Luísa se quebrou. Toda a raiva, frustração e dor acumuladas ao longo dos anos encontraram uma saída. Chega, Rodrigo, sua voz ecoou pelo saguão, silenciando a todos. Você quer saber a verdade? A verdade é que enquanto pessoas como você nascem com tudo, há aqueles de nós que têm que lutar por cada migalha de oportunidade. A verdade é que eu não trapaceei para entrar aqui. Eu estudei noites a fio, trabalhei em 3 empregos e ainda assim, quase desisti 1000 vezes. Sua voz tremia, mas ganhava força a cada palavra. A verdade é que há um sistema inteiro projetado para manter pessoas como eu do lado de fora, olhando para dentro. Mas sabe de uma coisa? Nós não precisamos da sua permissão para sonhar, para alcançar, para brilhar. O auditório estava em silêncio sepulcral. Luísa podia sentir todos os olhares sobre ela, mas não se importava mais.
E já que estamos falando de verdades, aqui está uma que vai surpreender a todos vocês. Ela continuou, virando-se para Catarina. Cat, eu acabei de descobrir que somos irmãs. Meia-irmãs, na verdade. Seu pai, nosso pai, ele é meu pai biológico. O choque no rosto de Catarina era palpável. Por um momento parecia que o mundo inteiro havia parado de girar. Então, para surpresa de todos, Catarina deu um passo à frente e abraçou Luísa com força. Eu sempre quis uma irmã, ela sussurrou, lágrimas escorrendo por seu rosto. A cena que se seguiu foi caótica. Estudantes murmuravam em choque, professores tentavam manter a ordem, e no meio de tudo, Dona Zulmira avançava pela multidão, seus olhos fixos em Carlos Mendes. O confronto entre Zulmira e Carlos foi intenso. Anos de segredos e ressentimentos vindo à tona. Mas à medida que a verdade era exposta, algo inesperado começou a acontecer. Outros estudantes, inspirados pela coragem de Luísa, começaram a compartilhar suas próprias histórias de luta e perseverança. Uma garota revelou que trabalhava como faxineira no campus para pagar seus estudos. Um rapaz admitiu que vivia em seu carro para economizar no aluguel. Histórias de sacrifício, determinação e resiliência encheram o ar, criando uma tapeçaria de experiências que desafiavam as narrativas estabelecidas de privilégio e mérito. O reitor, percebendo o momento histórico que se desenrolava, subiu ao palco. Senhoras e senhores, o que testemunhamos hoje vai muito além de um concurso de inovação. Estamos diante de uma oportunidade de repensar o que significa excelência, o que significa pertencimento nessa instituição. Ele fez uma pausa, olhando diretamente para Luísa. Senhorita Santos, sua coragem em enfrentar a verdade, por mais dolorosa que seja, é um exemplo para todos nós. É com grande honra que anuncio que, independentemente do resultado do concurso, a universidade estará criando um novo programa de bolsas e suporte para estudantes em situação de vulnerabilidade, que levará o seu nome. A plateia irrompeu em aplausos. Luísa, ainda abraçada a Catarina, sentiu uma mistura vertiginosa de emoções. Alívio, orgulho, medo do futuro, tudo se misturava em seu peito. Rodrigo, vendo seu mundo desmoronar ao seu redor, tentou uma última provocação. Isso é ridículo. Vocês vão deixar que uma fraude mude as regras do jogo? Mas sua voz foi abafada por um coro de vaias. Estudantes que antes o idolatravam, agora o olhavam com desprezo. Seu reinado de arrogância e privilégio havia chegado ao fim. Enquanto a poeira começava a assentar, Luísa se viu no centro de um novo tipo de atenção. Jornalistas que haviam vindo cobrir o concurso agora clamavam por sua história. Colegas que antes a ignoravam, agora queriam conhecê-la melhor. Era uma mudança vertiginosa, mas em meio ao caos, Luísa encontrou um momento de calma com sua recém-descoberta família. Catarina, ainda processando a notícia, fez uma pergunta que pegou todos de surpresa. E se usássemos o aplicativo que desenvolvemos para ajudar a identificar e apoiar outros estudantes em situação de vulnerabilidade? Podemos transformar isso em algo muito maior do que um simples concurso. A ideia atingiu Luísa como um raio de clareza. Sim, eles poderiam usar toda essa atenção, toda essa energia para criar uma mudança real e duradoura. Felipe, que havia permanecido em silêncio durante todo o tumulto, finalmente falou: Eu posso adaptar o algoritmo para isso. Podemos criar uma rede de suporte, conectando estudantes que precisam de ajuda com aqueles que podem oferecê-la. O entusiasmo era contagiante. Logo, outros estudantes e até mesmo alguns professores se juntaram à discussão, oferecendo ideias e recursos. Enquanto o sol se punha sobre o campus, lançando sombras longas sobre o dia mais tumultuado da história da universidade, Luísa se viu no epicentro de uma revolução silenciosa. Uma revolução de empatia, de oportunidade, de redefinição do que significava sucesso e mérito. Olhando para Catarina, para Felipe, para sua mãe e até mesmo para Carlos, Luísa sentiu uma estranha sensação de paz. O caminho à frente seria difícil, cheio de desafios e ajustes dolorosos. Mas pela primeira vez em sua vida, ela não se sentia sozinha nessa jornada. O concurso de inovação, que parecia tão crucial apenas algumas horas atrás, agora parecia quase trivial em comparação com o que haviam desencadeado. Eles haviam tocado em algo muito maior, muito mais profundo. A necessidade humana de conexão, de compreensão, de uma chance justa. Enquanto a noite caía sobre São Paulo, envolvendo o campus em um manto de possibilidades, Luísa soube que este não era o fim de sua história.
era apenas o começo de um novo capítulo, não apenas para ela, mas para todos aqueles que ousavam sonhar além das barreiras impostas pela sociedade. O verdadeiro desafio, o verdadeiro teste de inovação, estava apenas começando. E Luísa, com sua recém-descoberta família e aliados, estava pronta para enfrentá-lo de cabeça erguida. Os meses que seguiram à revelação bombástica no auditório da universidade foram uma montanha russa de emoções, desafios e transformações para Luísa e todos ao seu redor. A história da estudante bolsista, que descobriu ser filha de um magnata caído em desgraça e irmã de sua colega de classe, capturou a imaginação do público, tornando-se um ponto de ignição para discussões mais amplas sobre privilégio, meritocracia e acesso à educação. Luísa, Catarina e Felipe, unidos por circunstâncias extraordinárias, viram-se catapultados para o centro de uma revolução social que se espalhou muito além dos muros da universidade. O aplicativo que haviam desenvolvido para o concurso de inovação tornou-se a base para uma plataforma nacional de apoio a estudantes em situação de vulnerabilidade. Pontes, como foi batizado o aplicativo, cresceu rapidamente, conectando estudantes que precisavam de ajuda com aqueles que podiam oferecê-la. Desde tutoria acadêmica até assistência financeira e apoio emocional, a plataforma se tornou um farol de esperança para milhares de jovens em todo o Brasil. Mas o sucesso não veio sem seu preço. Luísa se viu dividida entre suas responsabilidades como porta-voz desse novo movimento e sua vida acadêmica. Noites eram passadas equilibrando estudos, entrevistas e o desenvolvimento contínuo do aplicativo. O peso das expectativas de tantos que agora a viam como um símbolo de mudança era por vezes esmagador. Catarina, por sua vez, enfrentava seus próprios demônios. A revelação de que tinha uma meia-irmã, fruto de um relacionamento extraconjugal de seu pai, abalou sua já frágil estrutura familiar. Sua mãe, incapaz de lidar com mais esse golpe, abandonou a família, deixando Catarina para navegar as águas turbulentas de sua nova realidade sozinha. Felipe, o gênio tímido por trás da tecnologia do Pontes, viu-se subitamente lançado aos holofotes. Empresas de tecnologia faziam ofertas tentadoras, prometendo milhões pelo algoritmo que ele havia desenvolvido. A pressão para monetizar o projeto era intensa, mas Felipe se manteve firme em sua visão original de manter a plataforma acessível e gratuita para quem mais precisava. Enquanto isso, nos corredores da universidade, uma mudança sutil, mas profunda, estava em curso. Rodrigo, o outrora rei inconteste do campus, viu seu reinado de arrogância e privilégio desmoronar. Muitos de seus antigos seguidores, inspirados pela coragem de Luísa, começaram a questionar os valores que haviam aceitado sem pensar por tanto tempo. Numa tarde particularmente tensa, Rodrigo confrontou Luísa no pátio central, seus olhos vermelhos de raiva e talvez um toque de arrependimento. "Você acha que mudou alguma coisa?" Ele cuspiu as palavras. "Este mundo sempre vai favorecer pessoas como eu. Você é apenas uma anomalia, um erro no sistema." Luísa, cansada, mas determinada, enfrentou seu olhar. "Talvez eu seja uma anomalia, Rodrigo. Mas sabe o que acontece com anomalias? Elas fazem as pessoas questionarem o sistema. E uma vez que começam a questionar, não há como voltar atrás." As palavras de Luísa ecoaram pelo pátio, atraindo olhares e murmúrios de aprovação. Rodrigo, percebendo que havia perdido não apenas a batalha, mas a guerra, afastou-se em silêncio, uma sombra do jovem confiante que uma vez fora. À medida que o ano letivo se aproximava do fim, a universidade anunciou uma série de mudanças radicais em suas políticas de admissão e suporte estudantil. O programa de bolsas Luísa Santos, como prometido pelo reitor, estava prestes a ser lançado, oferecendo não apenas apoio financeiro, mas também mentoria e recursos para estudantes de backgrounds diversos. A formatura, que antes parecia um sonho distante para Luísa, agora estava ao alcance de suas mãos. Mas as semanas que antecederam o grande dia foram marcadas por uma série de encontros que testariam sua força e resolução. O primeiro foi com Carlos Mendes, seu pai biológico. Num café discreto no centro de São Paulo, longe dos olhares curiosos, pai e filha se encontraram por uma conversa franca. "Eu sei que nada do que eu disser pode compensar os anos perdidos", começou Carlos, sua voz trêmula. "Mas quero que saiba que estou orgulhoso de você. Mais orgulhoso do que jamais estive de qualquer coisa na minha vida." Luísa sentiu um nó na garganta. "Obrigada", ela conseguiu dizer. "Mas entenda, eu não fiz isso por você, ou por qualquer outra pessoa. Fiz por mim mesma,
E por todos aqueles que nunca tiveram uma chance justa. Carlos assentiu, um misto de admiração e arrependimento em seus olhos. Eu entendo. E é por isso que quero fazer algo para tentar compensar, nem que seja um pouco. Estou doando a maior parte do que me resta da minha fortuna para o Pontes. Não como uma forma de comprar seu perdão, mas como um investimento no futuro que você está construindo. A notícia pegou Luísa de surpresa. Era uma quantia que poderia catapultar o Pontes para um nível nacional, talvez até internacional. Mas também representava um dilema moral. Aceitar significaria, de certa forma, validar as ações passadas de Carlos. Após um momento de reflexão, Luísa chegou a uma decisão. Aceitamos a doação, mas com uma condição. Você não terá nenhum controle sobre como o dinheiro será usado. E terá que se envolver pessoalmente como voluntário para ver de perto o impacto que está tendo. Carlos, surpreso, mas visivelmente emocionado, concordou sem hesitação. O segundo encontro crucial foi com sua mãe, Dona Zulmira. Numa noite quieta, sentadas na pequena cozinha do apartamento onde Luísa cresceu, mãe e filha finalmente tiveram a conversa que haviam adiado por tanto tempo. Minha filha, começou Zulmira, suas mãos calejadas segurando as de Luísa. Eu sei que você deve ter muitas perguntas, muita raiva talvez. Luísa interrompeu gentilmente. Mãe, eu não tenho raiva, só gratidão. Você sacrificou tudo por mim, me deu amor, força, valores. Carlos pode ser meu pai biológico, mas você é minha verdadeira família. As duas se abraçaram, anos de segredos e não ditos se dissolvendo em lágrimas de alívio e amor renovado. A semana da formatura chegou em um turbilhão de emoções e preparativos. O campus fervilhava com a energia dos finalistas, mas havia algo diferente no ar. Uma sensação de mudança, de possibilidades que antes pareciam inalcançáveis. Na manhã da cerimônia, Luísa acordou antes do nascer do sol. Parada diante do espelho, ajustando sua beca, ela mal reconhecia a jovem determinada que a encarava de volta. Tanto havia mudado, tanto ainda estava por mudar. O auditório estava lotado. Famílias, professores, alunos, todos unidos para celebrar não apenas o fim de uma jornada, mas o início de outra. Luísa viu sua mãe na plateia, lágrimas de orgulho em seus olhos. Ao lado dela, num gesto que poucos teriam previsto meses atrás, estavam Carlos e Catarina. Quando o nome de Luísa foi chamado para receber seu diploma, o auditório irrompeu em aplausos. Não eram apenas seus colegas de classe celebrando. Era uma comunidade inteira reconhecendo o símbolo de mudança que ela havia se tornado. Mas a verdadeira surpresa veio quando Luísa foi convidada a fazer um discurso. Subindo ao pódio, ela sentiu o peso de milhares de olhares expectantes. Respirando fundo, ela começou. Há um ano, eu estava sentada onde vocês estão, sonhando com este momento, mas duvidando que ele chegaria. O caminho até aqui foi longo, difícil e muitas vezes solitário. Mas hoje, olhando para todos vocês, percebo que nunca estive realmente sozinha. Ela fez uma pausa, seus olhos percorrendo o auditório. Cada um de nós carrega uma história única, cheia de lutas, sonhos e às vezes segredos. O que aprendi neste último ano é que é na intersecção dessas histórias que encontramos nossa verdadeira força. Não somos definidos pelo nosso passado, pela nossa origem ou pelo dinheiro em nossas contas. Somos definidos por nossas escolhas, por nossa resiliência e, acima de tudo, por nossa capacidade de estender a mão e ajudar o próximo. Sua voz ganhava força à medida que falava. O Pontes não é apenas um aplicativo. É um movimento. Um movimento que diz que todo sonho é válido, que toda luta merece reconhecimento, que toda vida tem potencial. Hoje, ao sairmos deste auditório com nossos diplomas, carregamos mais do que um pedaço de papel. Carregamos a responsabilidade de continuar construindo pontes, de abrir portas, de criar um mundo onde o mérito não é medido pelo nome de família ou pelo bairro onde nascemos, mas pela força de nosso caráter e pela profundidade de nossa compaixão. Lágrimas brilhavam em muitos olhos na plateia. Luísa concluiu. Este não é o fim da nossa jornada. É apenas o começo. O mundo lá fora pode parecer assustador, cheio de desafios e injustiças. Mas lembrem-se, vocês não estão sozinhos. Juntos podemos reescrever as regras, redefinir o sucesso e criar um futuro onde cada pessoa tem a chance de brilhar. Obrigada. O silêncio que se seguiu foi rapidamente quebrado por uma ovação ensurdecedora. Pessoas se levantavam, aplaudiam, gritavam em aprovação. Era mais do que uma celebração. Era o chamado à ação. Nos dias que se seguiram à formatura, a história de Luísa e o impacto do Pontes ganharam atenção nacional.
Convites para palestras, entrevistas e até mesmo uma proposta de livro começaram a chegar. O aplicativo, impulsionado pela doação de Carlos e pelo buzz midiático, expandiu-se para outras universidades, depois para escolas de ensino médio, criando uma rede de apoio que atravessava classes sociais e barreiras geográficas. Mas para Luísa, o verdadeiro impacto de sua jornada se manifestava nos pequenos momentos, como quando uma jovem estudante a abordou após uma palestra, os olhos brilhando de esperança. Sua história mudou minha vida, disse a garota. Eu estava prestes a desistir da faculdade, achando que não era meu lugar. Mas agora sei que posso lutar, que posso fazer a diferença. Ou quando Rodrigo, o antigo antagonista, procurou Luísa meses após a formatura. Seu ar arrogante havia dado lugar a uma humildade cautelosa. Eu queria me desculpar, ele disse, evitando o olhar dela. E, se possível, gostaria de me voluntariar no Pontes. Acho que tenho muito a aprender. Luísa, surpresa mas grata, aceitou suas desculpas e seu oferecimento. Afinal, o verdadeiro teste de suas convicções era a capacidade de oferecer segundas chances, mesmo àqueles que antes a haviam menosprezado. À medida que os meses se transformavam em anos, Luísa viu sua pequena revolução crescer e se espalhar. O Pontes tornou-se um modelo de inovação social, estudado em universidades e replicado em outros países. Catarina, abraçando sua nova identidade, tornou-se uma defensora ferrenha de reformas no sistema educacional. Felipe, superando sua timidez, tornou-se um palestrante requisitado, inspirando uma nova geração de desenvolvedores a usar a tecnologia para o bem social. Numa tarde tranquila, 5 anos após aquela fatídica apresentação que mudara tudo, Luísa encontrou-se novamente no campus da universidade. Caminhando pelos mesmos caminhos que uma vez pareciam tão intimidantes, ela não pôde deixar de sorrir ao ver a diversidade de rostos e histórias que agora povoavam o lugar. Parada diante do mural de avisos, seus olhos foram atraídos para um cartaz. Programa de Mentoria Luísa Santos, inscrições abertas. Ao lado, uma foto sua, sorrindo confiante, com as palavras: "Toda jornada começa com um único passo, dê o seu hoje." Naquele momento, Luísa sentiu o peso e a leveza de tudo o que havia conquistado. Ela havia entrado naquela universidade sonhando em mudar sua própria vida, e acabara mudando o sistema inteiro. Mas sua jornada estava longe de terminar. Enquanto o sol se punha sobre o campus, lançando sombras longas e douradas, pegou seu telefone. O grupo do WhatsApp Família Pontes, que incluía Catarina, Felipe, sua mãe, e até mesmo Carlos, estava cheio de mensagens sobre novos projetos, ideias e desafios. Com um sorriso, ela digitou uma mensagem: "Prontos para o próximo capítulo? O mundo ainda tem muitas pontes para construirmos." As respostas entusiasmadas não demoraram a chegar. E assim, enquanto a noite caía sobre São Paulo, Luísa soube que sua história, longe de ter chegado ao fim, estava apenas começando um novo e emocionante capítulo. Um capítulo não apenas de sua vida, mas de uma geração inteira que ousava sonhar com um futuro mais justo e inclusivo. O legado de Luísa não era apenas o aplicativo, ou as políticas que ela havia ajudado a mudar. Era a semente de esperança e possibilidade que ela havia plantado no coração de incontáveis jovens. Uma semente que, nutrida pela coragem, perseverança e compaixão, prometia florescer em um futuro onde cada indivíduo, independentemente de sua origem, teria a chance de alcançar seu pleno potencial. E assim, nossa história chega ao fim. Mas como Luísa bem sabia, cada final é apenas o começo de uma nova jornada. Uma jornada de descoberta, de superação e, acima de tudo, de construção de pontes entre pessoas, sonhos e possibilidades.